Segundo ano, tudo bem? Essa aula é, é a aula que eu gravei para terça-feira, dia 9 de junho de 2020. E como na quinta-feira vai ser Corpus Christi, né, nós vamos ter que ter duas aulas diretas, gravadas, porque sempre as nossas aulas remotas ao vivo são às quintas-feiras. Então, dando continuidade ao capítulo 16, vamos falar um pouco sobre a população mundial. Eu vou falar de alguns conceitos, não vou falar de todos os conceitos demográficos, tá? Para não ficar muito maçante. E vou falar de uma coisa importantíssima, que é a transição demográfica. Os conceitos de transição demográfica. E alguns desses conceitos, né? Alguns assuntos importantes sobre o que é a transição demográfica. Beleza? Então vamos lá. O conceito que eu vou falar agora sobre população, vamos falar de alguns conceitos. O conceito que nós vamos fazer é o seguinte: população absoluta. O que é população absoluta? Segundo ano, é o número total de habitantes de determinado local, município, estado, região ou país. Quando esse número é elevado, dizemos que o país ou cidade, estado é populoso. Nós vamos ver a diferença entre populoso e povoado, tá? Mas população absoluta do Brasil são 200 e poucos milhões de habitantes. Região metropolitana de BH, qual é a população absoluta? Pouco mais de 3 milhões de habitantes, salvo engano. Isso é a população absoluta. População relativa é o número de habitantes por quilômetro quadrado. O mesmo que a densidade demográfica. Quando a densidade demográfica é muito alta em um lugar, dizemos que ele é bastante povoado. Então, população relativa é o mesmo que densidade demográfica, é o número de pessoas por quilômetro quadrado. Taxa de natalidade é o número de pessoas que nascem a cada 1.000 habitantes em um local ao longo de um ano. Isso é a taxa de natalidade. Esses conceitos eu resolvi passar primeiramente 4, depois vou passar mais 4, porque para não fazer confusão, tá? Como já tinha falado no início do vídeo. Taxa de natalidade ela tem uma diferença para a taxa de fecundidade, que nós vamos explicar com mais propriedade daqui a pouco. Tá? Taxa de mortalidade é o número de óbitos por 1.000 habitantes ao longo de um ano. E para finalizar esses primeiros conceitos, vamos para o crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? Ele é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. O mesmo que crescimento natural. Vamos falar agora da transição demográfica. Para alguns estudiosos, o Brasil vive uma fase de transição demográfica. Para entender o que isso significa, né, temos que ter alguns conceitos antes. Tá? Mas o que acontece? Como que é essa dinâmica? A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Isso está inerente à espécie humana. Muitas pessoas não cumprem, né, esse ciclo aí que é o da reprodução. Mas cada país, cada cidade, cada comunidade tem uma cultura, né, e uma intensidade propícia daquela situação, daquele local. Né? E esses indicadores, e existem alguns indicadores que eles facilitam
para entender como que é determinado país. Tá? E esses indicadores são taxa de fecundidade, natalidade, migração, mortalidade. E a influência sobre esses indicadores são importantes na economia, né? E eles estão relacionados muitas vezes a variações climáticas, questões culturais. Como eu falei com vocês, eu assisti durante essa pandemia muitos vídeos sobre guerras, essas muitas migrações durante as guerras, né? Principalmente na Segunda Guerra Mundial, e hoje também é comum as migrações, por motivos de guerra também. Né? Então, a ciência que estuda essas modificações, esses indicativos, é a demografia. Né? E essas mudanças na população, nessa dinâmica, né? Ela tem muito a ver com o tempo também, né? Com esse lapso temporal. Então, a transição demográfica ela tem algumas fases. Tá? Então, tem países que já passaram por todas essas fases, tem países que ainda não passaram. Tá? Quais são as fases da transição demográfica? Eu vou ler aqui e vou explicando para vocês. Tá? Tem a natalidade, que eu já tinha explicado, mortalidade, fecundidade, eu ainda não expliquei, vou explicar mais para frente também. Tá? Tem um demógrafo chamado Warner Thompson, que ele fala das 4 fases da transição demográfica. Isso tá lá, isso fala no livro de vocês, está na página 320. Vocês já estão acostumados com a minha aula, né? A gente não dá, muitas vezes, a gente não segue linearmente o livro. Pega um assunto lá na frente, volta, mas isso não significa que vocês vão ficar sem explicação. Qual que é a fase 1, ou pré-moderna, né? Ocorre uma oscilação rápida na população, dependendo de eventos naturais, secas prolongadas, doença, a grande população jovem. Fase 2, ou moderna. A taxa de mortalidade cai rapidamente devido à maior oferta de alimentos e de melhores condições sanitárias. Ao aumento da sobrevida e redução de certas doenças, ocorre aumento da taxa de nascimento e da população. Alguns, né, no livro de vocês, falam o seguinte: há uma fase antes da transição demográfica em que nasce muita gente e morre muita gente. Essas taxas, tanto de natalidade como de mortalidade, são muito elevadas. Tá? O início da transição demográfica é quando há uma queda na taxa de mortalidade devido ao acesso, igual que eu li aqui agora, acesso à alimentação, melhor qualidade de vida, né? E uma alta na taxa de natalidade. Aí vai ter uma outra fase em que a mortalidade diminui e a fecundidade também, tá? Consequentemente, a natalidade. O que é a taxa de fecundidade? É a estimativa de quantos filhos uma mulher vai ter ao longo da sua vida. Tá? Ela parece que é a taxa de natalidade, mas elas se convergem, mas não é a mesma coisa. Então, é a fase moderna que a gente citou aqui. Ó. A taxa de mortalidade cai rapidamente devido à maior oferta de alimentos, de melhores condições sanitárias, ao aumento da sobrevida na redução de certas doenças, ocorre o aumento da taxa de nascimento da população. Essa segunda fase. Depois tem a industrial, que é urbanização, acesso a métodos contraceptivos, melhora de renda, redução da agricultura de subsistência, melhora da posição feminina na sociedade e queda da taxa de nascimentos. Há um número inicial grande de crianças, cuja proporção cai rapidamente, porque ocorre aumento da proporção de jovens concentrados em cidades com decorrente aumento da violência juvenil, tendência de estabilização da população. Então,
A fase final vai ser a quarta fase, em que as taxas de natalidade baixam, as taxas de mortalidade tendem a ser estabilizadas, aumenta o número de idosos e a população vai encolhendo. Em alguns países, até uma aluna perguntou na última aula, em alguns países há uma necessidade, inclusive, de importar mão de obra, porque faltam trabalhadores, né? Porque o que acontece? A qualidade de vida da população vai melhorando, o custo do filho vai aumentando, então as pessoas vão tendo menos filhos, então vai diminuindo a taxa de reposição. Então, para nós entendermos, né, o gráfico aí que está na página 320, entendermos mais sobre a transição demográfica, né, vamos ver esse gráfico aqui, ó. Crescimento natural, tempo, aqui, ó, na horizontal, que é o eixo X, né? E na vertical, população. Antes da transição demográfica, ó, taxa de natalidade é vermelho, taxa de mortalidade é azul, ó, eram altas. Há um incremento aqui. Começa a transição demográfica, vai tendo uma diminuição da taxa de natalidade e uma diminuição na taxa de mortalidade, né? E a população, isso aqui, ó, é a população efetiva, né? Mas o que vai acontecendo aqui, ó, com os gráficos, o que vai acontecendo? A fase de transição, o tempo passa e a população vai diminuindo de acordo com a fase aqui, ó. No início, a população cresceu e agora, ó, tá mais aqui. Isso vai ter uma relação direta com a situação do país. O Brasil, para alguns estudiosos, já está no último estágio. Um país tipo Alemanha, França, já passaram pela transição demográfica. Alguns países da África, eles estão no meio da transição. Tá? Vamos dar continuidade na próxima aula. Eu quero que vocês deem uma lida nos outros conceitos que eu vou explicar também. Tá? Então, deem uma lida nesses conceitos todos que nós vamos dando sequência aí. Vocês vão fazer, por gentileza, o número 1 da página 334 no caderno de vocês. Não precisa entregar via sistema. Eu quero que vocês façam com capricho, que eu vou discutir com vocês na aula presencial, né? na aula online, ok? Esse exercício aqui, tá? Esse número 1, eu não tinha compartilhado a tela aí, esse número 1, tá? Que é para vocês fazerem no caderno, que nós vamos discutir na aula presencial, beleza?